Olá, sejam todos bem-vindos. Todos nós sabemos que existe um só Deus verdadeiro. Todos os outros deuses falsos realmente são, de uma forma ou de outra, criados por Satanás e para a adoração de Satanás. Esse Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus de Jesus Cristo. Todos os outros são falsos. Não terás outros deuses diante de mim. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto, para que saibais e me creiais e entendeis que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto. Eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. Foi o Deus de Jesus Cristo que disse isto. Quem foi o Deus que fez todas estas afirmações? Só existem dois lados. Ou foi o Deus de Jesus Cristo, ou qualquer outro falso Deus. Jesus disse-nos quem é que fez todas essas afirmações. Sim, Jesus disse que foi o seu Pai. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa era essa do Pai? Aqui vemos Jesus a falar aos discípulos, a dizer que ele já tinha-lhes falado acerca da promessa do Pai. Que promessa era essa do Pai? E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então aqui vemos quando, no dia de Pentecostes, todos os apóstolos e todos os que se encontravam dentro da casa foram cheios do Espírito Santo. Aqui Pedro está a dizer às pessoas que isto tinha sido profetizado por Joel. E Jesus chamou a isto da promessa do Pai. Em Joel 2, 27 e 28, quando diz eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro, e derramarei o meu Espírito, Jesus confirma que foi o Pai que falou aí. Quando Jesus diz que eles esperassem em Jerusalém para receberem a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Assim ficamos a saber pela palavra de Deus que Jesus disse que o único Deus verdadeiro é o seu Pai, e para além dele não há outro. Pai, é chegada a hora, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
quem é o Deus de Jesus Cristo? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aproximou-se dele um dos escribas e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Perceba que Jesus aqui diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus está a pôr-se na categoria de adorador de Deus neste momento. E ele está a falar sobre o seu Pai, que ele é o único Senhor, o único Deus. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Se Deus fosse uma união de 3 pessoas, esta seria a melhor chance para Jesus dizer ao escriba e a todo o povo judeu que estavam errados ao adorarem o Pai só como Deus. Mas não foi isto que Jesus fez. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. Jesus diz-nos que o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, o Deus de Jesus, é o seu Pai. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos da fornicação. Temos um Pai, que é Deus. Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. O Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, o Deus de todos os que serão salvos e de todos os seres santos, é o Pai de Jesus Cristo, antes, agora e para sempre. Aleluia! Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos nós. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E mostrou-me o rio puro da água da vida, que é o Espírito Santo, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, que é o Pai, e do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos vós que têm como Deus a Trindade, uma união de 3 pessoas, hoje ficaram a saber que Deus não é uma união de 3 pessoas, mas Ele é uma pessoa, o Pai de Jesus Cristo. Quem teimosamente continuar a acreditar na Trindade, sem ter provas bíblicas suficientes, e negar todas as muitas provas que provam que Deus é o Pai de Jesus Cristo unicamente,
comete o único pecado que não tem perdão, o pecado contra o Espírito do Pai. Hoje, se ouvistes a sua voz, não endureças o teu coração. Todos vós que estão envolvidos e que têm muito a perder se publicamente tomarem uma posição a favor do Deus verdadeiro, não podem ser covardes, pois mais vale perder muito do que perder tudo, a vida eterna. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. E então virá o fim. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém.